abrir, irmãos, em 1 João, capítulo 4. E hoje nós vamos ler os versos 16 e 17. 1 João 4, os versos 16 e 17. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Oremos, irmãos. Pai Santo, eterno, bondoso e misericordioso, autor destas linhas santas, Pai Santo, que o Senhor mesmo nos dê condição de apreender a Tua verdade, Senhor Deus, e de vivê-la, Senhor Deus, a cada dia em nossas vidas. Para a glória, para a honra, para o louvor do Teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos a mesa do Senhor e nós temos aqui uma outra mesa, né? Eu gosto sempre de recordar que quem não come este pão será somente pão da padaria. Se você se alimenta verdadeiramente da palavra de Deus, você vai se alimentar verdadeiramente do sacramento de Deus. Então, possamos sempre ter essa reverência, esse cuidado de dar a ela a primazia. Na última mensagem, a ênfase que nós demos nesses dois versículos foi no versículo 16. Hoje eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para as afirmações da segunda parte do verso 16 e aqui do verso 17. A forma como esses dois versículos foi escrito é muito difícil de entender. Não é? É um português difícil para nós, parece um tanto quanto enigmática, né? Então eu gostaria de tentar aqui traduzir o que João, inspirado pelo Espírito Santo, nos quis dizer aqui. Penso que João nos diz que nós não podemos ter um testemunho interno do amor de Deus por nós e da nossa real posição em Cristo Jesus, a menos que a nossa vida seja vivida em amor, a menos que nós estejamos levando uma vida de amor. E, em última análise, irmãos, essa vida é o fundamento que João queria enfatizar aos seus leitores. Nós sabemos que João devia ser já um homem relativamente idoso quando escreveu as suas epístolas. Provavelmente ele sabia que não viveria muito mais tempo aqui nesse mundo. A sua vida estava chegando ao fim. E João queria confortar os seus destinatários. João sabia das dificuldades que os cristãos enfrentavam naquele mundo do primeiro século. Ele sabia das provações que afligiam aqueles irmãos. Ele sabia das heresias que acossavam a igreja, que poderiam seduzir a mente daqueles irmãos. Ele sabia dos anticristos, que eram muito ativos na promoção do falso ensino. Ele sabia de tudo isso e ele queria ajudar aqueles irmãos. E nós sabemos que o objetivo de João, desde o princípio, era dar a eles a certeza de salvação, a busca de determinadas evidências que provavam que eles realmente eram salvos. Sabemos que João escreveu sua epístola para responder essa pergunta: como eu posso saber que eu sou salvo? Vejam aí as evidências. Então, reparem que, dentre essas evidências, não há nada talvez mais importante do que a nossa certeza de que Deus nos ama em particular em Cristo. E por isso, todos nós, todo cristão, deveria ser capaz de dizer o seguinte: eu conheço o amor que Deus tem por mim e confio nesse amor. Como Paulo disse já no final da sua vida, eu tenho plena certeza de que Deus é capaz de guardar o meu tesouro até aquele dia.
E nós podemos também acrescentar mais uma pergunta a esse respeito. Sim, nós temos esse conhecimento do amor que Deus tem por mim, mas uma pergunta adicional seria: mas eu permaneço no amor? Eu vivo nele? Eu habito nele? Há continuidade na minha vida? Ou há uma linha pontilhada de interrupções? Há uma permanência? Mas o que João queria dizer aqui, irmãos, sobre essa questão de permanecer no amor de Deus? Ele já havia falado sobre isso no capítulo anterior, quando ele escreveu que Caim é o modelo do não cristão, é o tipo do homem mundano. Caim que matou seu irmão, que odiou seu irmão. É claro que isso não significa que todo o homem não renascido de novo, que todo homem natural, que todo homem não cristão é um homicida, mas significa que essa é a mentalidade latente do homem natural. Esse é um espírito em potencial do homem natural. Ele pode matar literalmente, ele pode matar em pensamento, ele pode matar em palavras, ele pode matar em gestos. Em última análise, o estilo de vida do homem não cristão é esse que João descreve. E o Novo Testamento afirma isso de diversas formas. Paulo, ao escrever a Tito, ele disse de si mesmo e de nós, dos demais, que antes da conversão, todos eram detestáveis e odiavam uns aos outros. Tito 3,3. É isso. Essa é a forma de vida que caracteriza o não cristão. Basta você ver como qualquer coisa, qualquer diferença, por mínima que seja, já suscita controvérsias amargas. Já acaba com amizades que às vezes duram anos. Mas o Novo Testamento também acrescenta algo. Ele diz que o cristão é diferente. Ele descreve o cristão como um novo homem. E que os cristãos se caracterizam, ou deveriam se caracterizar, acima de tudo, pelo amor. Nisso vocês vão ser conhecidos diante do mundo, porque vocês têm templos suntuosos. Nisso vocês serão conhecidos diante do mundo, porque vocês têm cultos elaborados. Não. Vocês vão ser conhecidos pelo amor com que vocês amam uns aos outros. Então, o cristão permanece, habita, existe nesse estado de amor em relação a Deus e em relação aos seus irmãos. Em outras palavras, irmãos, o ensino do apóstolo João é que talvez, digamos assim, o objetivo maior, o alvo supremo da nossa salvação é nos trazer exatamente a esse estado em que nós amamos. A salvação é algo que inevitavelmente vai nos levar a isso. Nos capacitará a amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas João nos força a ser ainda mais detalhados, específicos. Na última declaração do verso 17, ele diz aqui que os cristãos são pessoas que permanecem no amor, e isso significa, diz aqui o apóstolo João, que eles são de fato semelhantes a Deus. Eles são como o Senhor. Existe uma discussão aqui, irmãos, com relação a esse versículo, quanto a quem é ele, esse ele nessa frase, como ele. Alguns dizem que é Deus o Pai, outros dizem que é Deus o Filho. E quem é esse, quem nós somos semelhantes? Eu acho que a gente não tem como, digamos assim, dar uma palavra final, mas existe um sentido em que não importa, né? Porque o Pai e o Filho são a mesma natureza, o mesmo em caráter. Quem me vê, vê o Pai, diz o nosso Senhor Jesus quando estava aqui na terra. E por isso nós podemos considerar que nós somos como o Pai e como o Filho. E essa, irmãos, é uma declaração muito surpreendente aqui, feita pelo apóstolo João, porque ele está dizendo que nós, aqui nesse mundo decaído,
apesar de sermos pessoas decaídas, nós somos como Ele que é amor. Então, o que significa isso, irmãos, de modo prático? Sermos como Ele. O nosso Senhor Jesus deu uma resposta muito clara aqui, né, no Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, verso 45. Ele diz assim: porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuvas sobre justos e injustos. Jesus está dizendo que essa é a atitude que Deus tem para com o mundo. E se nesse mundo nós somos como Ele, nós temos que ter esse tipo de atitude também. Isso significa, em outros termos, que a nossa relação ou a nossa atitude com relação às pessoas que nos cercam não pode, não deve ser determinada e nem controlada por aquilo que eles são, por aquilo que eles fazem, mas pelo amor de Deus que está em nós. Porque essa, segundo João, é a grande característica da nossa conduta no mundo. Se realmente você é salvo, você vai manifestar esse amor de Deus da mesma forma que Deus manifestou esse amor pelo mundo. Em outras palavras, irmãos, o cristão não reage a determinados estímulos, mas ele está sempre agindo por causa de um determinado princípio de sua vida. O amor de Deus não é determinado por aquilo que você é, por aquilo que eu sou. O amor de Deus existe por você a despeito daquilo que você é, a despeito daquilo que eu sou. E não é essa, irmãos, a essência do Evangelho? Não é esse o cerne da mensagem do Evangelho? Não é esse o sentido da morte de Jesus na cruz? Por que Deus enviou o seu Filho? Foi por causa de alguma coisa que Ele viu em você? Foi por causa de algo amorável que Deus notou em algum de nós? Claro que não. A Bíblia é muito clara, que diz que Deus enviou o seu Filho e o seu Filho morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Porque o amor que Deus tem por mim e por você não é baseado nem influenciado por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós dizemos, por qualquer tipo de atitude que nós tenhamos. Ou seja, irmãos, não existe nenhuma explicação para a nossa salvação, a não ser o amor de Deus, que foi causado por nada. Foi um amor autogerado nele mesmo, não trazido à tona por nós. Não fomos nós que causamos esse amor. E João acrescenta aqui, mais uma vez, de modo surpreendente: neste mundo nós somos como Ele. João está dizendo o seguinte, irmãos: se você é um cristão, então Deus está em você. E se Deus é amor, inevitavelmente você também vai amar. Mais uma vez, como posso saber se eu sou salvo? Eis aqui o teste. Isso significa, mais uma vez, irmãos, que a sua atitude não pode ser determinada e controlada por aquilo que os outros são ou por aquilo que os outros fazem. Significa também, irmãos, que nós devemos aprender a, de certa forma, como diz o apóstolo Paulo, não nos julgar tão importantes assim. Lembra de Paulo? Eu não tenho a minha vida como preciosa em si mesma. Não pense de si mesmo além do que convém. Significa que nós temos que olhar para as pessoas e esquecer o nosso ego. Esquecer os nossos direitos. Dando um passo adiante, significa também que isso mostra que nós devemos ver os outros na condição em que a Bíblia descreve que eles estão. Como a Bíblia descreve que o não cristão está? Em que estado?
Eles estão numa condição miserável, lamentável. Eles estão, segundo a descrição do Novo Testamento, como num estado de escravidão ao pecado e a Satanás. E que se não fosse o amor de Deus, irmãos, não existiria uma única pessoa viva na face da terra. Como diz o profeta Jeremias, são graças às suas imensas e incomensuráveis misericórdias que se renovam a cada manhã que nós não somos consumidos. O que o Senhor olhou para você? Quando o Senhor olhou para você, o que ele viu? Ele viu a sua servidão a Satanás. Ele viu você na escravidão do pecado. Ele viu você arruinado e caminhando em direção ao inferno, à perdição. E ele te amou a despeito do seu pecado. E se ele está em nós, porque, como diz João, neste mundo nós somos como ele, isso significa que nós temos que olhar os não cristãos da mesma forma, como almas perdidas, vítimas do pecado e de Satanás, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E nós devemos lamentar pela condição dessas pessoas, ter compaixão por elas no nosso coração, da mesma forma que Jesus olhou para as multidões e teve compaixão porque ele disse que elas eram como ovelhas sem pastor. E isso, irmãos, significa que se Deus está em nós, nós estamos prontos para perdoar e para esquecer. Porque é isso que Deus fez com você. Ele te perdoou e ele esqueceu. E esse não é, com relação a mim mesmo e a você mesmo, um pensamento tão, digamos assim, maravilhoso e libertador? Esse pensamento que Deus não só perdoa o meu pecado, mas esquece dele, esquece tudo a respeito da nossa vida passada. Como diz o Salmo 103, verso 12, o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E nós também temos que aprender a perdoar e a esquecer dos nossos pecados, dos seus e dos pecados dos outros. Mais um passo adiante, isso significa também que há algo profundamente ativo nesse tipo de atitude. O que significa isso? Nós estamos preparados para deixar os nossos pecados para trás, nós não podemos deixar que eles voltem e permaneçam conosco, nós temos que banir os nossos pecados, mas lembrar também que Deus não decidiu simplesmente, passivamente, deixar os nossos pecados de lado e esquecer os nossos pecados. Por quê? Porque ele fez algo ativamente, profundamente ativo. Ele enviou o seu Filho ao mundo. E nesse ponto eu lembro de Filipenses no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo diz que Jesus não ficou pensando em si mesmo, nos seus direitos, não se aferrou aos seus direitos, mas ele abandonou tudo e ele se humilhou e veio a esse mundo como um homem, tomando sobre si a forma de servo e enfrentou a morte na cruz sem pensar em si mesmo, mas pensando em nós. E aí o apóstolo Paulo ele acrescenta: seja essa atitude de Cristo a mesma de vocês. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E João diz aqui, nesse mundo nós devemos ser como ele, a mesma coisa. Você está pronto, então, a ser como ele? Você está pronto a se humilhar como Jesus? Está pronto a ser mal interpretado? Está pronto a ser alvo de zombaria? Está pronto a ser tratado com desprezo? Em certo sentido, num certo atrevimento da minha parte, está pronto a ser crucificado, como ele foi crucificado? Ou ainda você costuma se aferrar à sua glória, a seus direitos, exigindo aquilo que agrada a você? Ou você ainda está sempre na defensiva com relação às outras pessoas, nunca se humilhando como ele? Eu já vi crente dizendo, ou citando a frase, colocando nas suas redes sociais, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais amo os meus animais, ou o meu cachorro, coisa que o valha. Isso é amor? Isso é o amor de Deus?
Já pensou se Deus dissesse isso com relação a você? Quanto mais eu conheço você, mais eu amo os bichos que eu criei. Você é como ele nesse mundo? Note mais uma vez, irmãos, que que João está apenas aqui resumindo o ensino de Jesus. Ele já havia dito isso de diversas formas, por exemplo, Mateus 5,46, ou 44, desculpe. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. Se você fizer o bem para quem faz o bem para você, o que tem de novo nisso? Mateus 5,46. Jesus continua, não existe nada de especial nisso. Mas eu vou dizer alguma coisa para vocês que é especial. Eu vou dizer o seguinte: amem aos seus inimigos. Verso 44 agora. Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E a nós podemos perguntar, mas por que eu devo fazer isso? Por que eu deveria fazer o bem para quem me odeia? E Jesus completa: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vocês são como Ele nesse mundo. Ele é perfeito, vocês devem ser perfeitos, como o Pai que está no céu. É isso que você tem que ser, perfeito, diz o Senhor Jesus. Nesse mundo, somos como Ele. E aí é que pergunta, irmãos, sempre se repete. Essa mensagem faz com que a vida de vocês seja impossível, a vida cristã? Eu estou colocando uma pedra pesada sobre os ombros de vocês, uma carga muito pesada, muito elevada sobre os ombros de vocês? Eu estou esmagando vocês com essas exigências? Sim. Verdade. É uma pedra pesada demais para ser carregada. A vida cristã é impossível, o padrão é alto demais para mim e para você. Na verdade, quem acha que a vida cristã é possível, não conhece o Novo Testamento. O teste é esse. Neste mundo, nós devemos ser como Ele. Esse é o teste. E aqui eu quero lembrar algo bem básico. Classe de novos membros. Nós precisamos sempre perceber os detalhes básicos da nossa doutrina. Eu acho que João está querendo dizer o seguinte: só existe uma forma que nós podemos conhecer de fato o amor de Deus. E a forma é essa. Antes, acima de tudo, em primeiro lugar, eu preciso saber a verdade a meu próprio respeito. E você sabe o que o Evangelho diz a seu respeito? Você é um miserável pecador. Seu coração é um poço de perdição. Seus pés são ágeis em fazer o mal. Sua língua é como veneno, como língua de cobra. É assim que nós somos. Então, o Evangelho nos mostra que antes de nós ficarmos de pé diante de Deus, nós precisamos ser lançados com o rosto no pó, nós precisamos cair, nós temos que reconhecer a nossa imensa maldade antes de ser cheios de bondade. Você precisa reconhecer as suas feridas. Você precisa tomar algumas, digamos assim, algumas medidas muito duras, reconhecer as feridas purulentas do seu ser. Você precisa tirar esse pus, você precisa limpar a ferida inflamada antes que você possa colocar o remédio que vai te curar. Em outras palavras, irmãos, existe somente um jeito de nós recebermos esse amor de Deus, e percebermos esse amor de Deus, que é reconhecer que nós somos incorrigíveis pecadores. É como Martinho Lutero diz, que o pecado original em nós é tal como a nossa barba. Você corta num dia e no dia seguinte ele já está crescendo de novo, e vai ser assim, você cortando e ele crescendo até o dia em que você fechar os olhos nesse mundo. Somos, de fato, pecadores incorrigíveis.
Você já reconheceu isso com relação à sua própria vida? Você sabe como você é, de fato? Você já reconheceu que não consegue nunca fazer nada, nada de bom por si mesmo? Você reconhece isso? Absolutamente nada. Reconhece que a cada novo dia você vive, tem o potencial de viver de uma forma que você, no final do dia, você estaria totalmente perdido, arruinado, indo direto para o inferno, se não fosse a graça de Deus? Lembram de Whitefield, quando viu um condenado indo em direção à forca? O que ele disse? Aí vou eu, se não fosse a graça de Deus comigo. Esse sou eu, se não fosse a graça de Deus comigo. Se não fosse o fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para morrer na cruz por você, para que você pudesse ser perdoado, onde você estaria? Onde eu estaria? Então, irmãos, é somente quando nós matamos esse eu imenso que todos nós temos a cada dia, tomando a nossa cruz, não fazendo a nossa própria vontade, negando-nos a nós mesmos para seguir ao Senhor Jesus. Somente quando nós olhamos para esse eu e vemos como ele pode arruinar a nossa vida, e depois olhamos para o alto e entendemos o que Deus faz continuamente por nós, a cada dia e durante todo o dia, para que nós possamos seguir a carreira da fé, é que nós começamos a entender o princípio do amor de Deus, e esse amor passa a fazer parte da nossa natureza. É no reconhecimento do seu pecado, da sua condenação, da sua perda, que você vai encontrar o amor de Deus por você. E finalmente, irmãos, note aqui a última afirmação de João. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. O que ele quer dizer? Vou tentar, mais uma vez, interpretar aqui João. Eu acho que João estava querendo dizer o seguinte: se o que eu escrevi até agora não comoveu você, se o que eu escrevi até agora não animou você a fazer, a caminhar em direção a esse alvo, então você precisa se lembrar de que vai chegar um dia na sua vida em que você vai estar diante do juiz de toda a terra para prestar contas dos seus atos, da sua vida. E se você quiser estar diante dele com coragem, com confiança, permaneça no seu amor aqui, agora, nesse momento. Em outras palavras, irmãos, é como se João estivesse dando um conselho a nós aqui. Discipline-se. Aprendam, acima de qualquer outra coisa, a lidar consigo mesmos, a tratar com você mesmo. Aprenda a perceber que não existe detalhe pequeno e insignificante no seu comportamento. Não tente justificar nada. Aprenda que você vai precisar prestar conta de qualquer palavra inútil que sair da sua boca, como disse Jesus em Mateus 12:36. Ou seja, aprenda que cada detalhe da sua vida conta. Aprenda-se a examinar, a se auto-examinar, a se autodirigir, a se autocontrolar. Aprenda que você não pode ser um hoje aqui neste templo e outro totalmente diferente nos outros dias da semana e fora. Aprenda que você precisa se refrear de tudo aquilo que se opõe a esse amor, que você realmente tem que fazer morrer as suas paixões, orgulho, a glória de si mesmo. E para terminar, irmãos, um conselho assim muito prático, digamos assim. Acima de qualquer coisa, aprenda que você tem que vigiar a sua língua. Como disse Tiago, esse pequeno órgão, né? Esse leme pequeno que consegue virar a direção de um imenso navio, o navio da sua vida. Esse órgão pequeno que às vezes parece sem importância, que a gente não presta muita atenção, mas que frequentemente causa um grande estrago.
na nossa vida e na vida dos outros. A Bíblia diz: controle a sua língua. O salmista diz: cerra a porta dos meus lábios. Talvez isso soe, mais uma vez, né, como eu tenho falado tanto assim, infantil, repetitivo, inútil, trivial, né? Mas, irmãos, existe uma distinção entre pensar e dizer. Se você pensa, não diga. Não diga coisas impensadas, insensatas. Não seja ágil na sua língua. E eu posso acrescentar aqui, ó, que a língua hoje em dia, sabe? Também virou a ponta do dedo, de você teclar rapidamente, repassar rapidamente. Se nós nos acostumarmos a deixar de falar, nós vamos acabar por descobrir também que gradativamente nós vamos começar a deixar de pensar. Você começar a deixar de falar besteira, vai começar a deixar de pensar besteira. Vigie seus lábios, vigie sua língua. Esse é um dos aspectos mais básicos, rudimentares, mais elementares da nossa vida de amor. Se nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, controlemos a nossa linguagem. E ao controlar a nossa linguagem, nós vamos ter mais controle sobre os nossos pensamentos. E a nossa vida de amor vai crescer e vai se desenvolver. Esse é um pequeno conselho final, digamos assim, mas é um conselho muito, muito, muito importante. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Santo, humilha-nos, Senhor Deus, diante do Senhor, para que não sejamos humilhados juntamente com o mundo, Senhor Deus. Julga-nos, Senhor Deus, para que não sejamos julgados juntamente com o mundo, Senhor Deus. Sonda, Senhor Deus, o nosso interior. Vê se há em qualquer um de nós aqui, Senhor, caminho mau. E guia-nos, Senhor Deus, pela vereda eterna da justiça, Senhor. E que o Senhor mesmo nos capacite, nos dê o poder de, dia após dia, nos livrar dos trapos sujos, Senhor Deus, do velho homem. E no lugar desses trapos sujos, que o Senhor também nos capacite a ir colocando, Senhor Deus, as vestes santas que pertencem ao novo homem, Pai Santo. E acima de tudo, que possamos fazer isso por amor ao Senhor. Por amor, Senhor Deus, ao teu sacrifício na cruz. Por amor ao teu sangue vertido, Senhor Deus, no Calvário, Senhor Deus. Por amor, Senhor Deus, à tua vida de obediência em nosso lugar. Por amor, Senhor Deus, àquele que abandonou toda a glória e se humilhou, sofrendo a morte e morte de cruz. Que o Senhor nos dê o privilégio, Senhor Deus, de ter esse mesmo sentimento que o Senhor teve por amor a cada um de nós, por amor a mim, por amor aos meus ouvintes, Pai Santo. E que assim possamos seguir na nossa caminhada, negando-nos a nós mesmos a cada dia, tomando a nossa cruz e seguindo, porque aquele que não toma a sua cruz, não nega a si mesmo, não é digno do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo com teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.